fazem assim, fazem de outro jeito, assim eu não quero, assim não pode, está entendendo? E Lúcifer, o luzeiro, né, ele é a criatura, ele não tem poder para ir contra o Criador. Jesus certa vez fala em Lucas 6,40, o discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo aquele que for bem instruído será como o seu mestre. Então o máximo que ele pode ser no caso de Jesus é ser semelhante, mas Jesus já não tirou a prova. Ele disse, olha, vocês farão coisas maiores do que eu. Por quê? Porque nós não vamos começar do zero, nós vamos começar de cima dele, sabe? Nós estamos aonde? Em cima, sobre o nome dele. Ele diz, em meu nome vocês farão isso. Então quer dizer, nós não vamos dizer, o irmão Jovelino, o irmão A, o irmão B, não. É sobre o nome dele. Então quer dizer, onde está o nome dele? Elevado, nas mais altas alturas, né? Então nós já vamos ter um up aí, nós já vamos estar bem longe no meio dessa história. Mas depois a gente vai meio mais para frente na teologia do panorama do Novo Testamento. Tá, Lúcifer, a ideia dele era essa. Só que quando ele teve essa eleição, Deus o tirou porque ele achava que esse trono era para ele, porque ele não via ninguém, nenhum dos anjos que era semelhante a ele, para estar junto de Deus. E quando Deus, né, o Talmud chega a dizer que o Talmud é o que? São livros antigos, como se fosse uma mitologia do judaísmo. Então eles têm essas ideias ali, onde tem alguns que falam também de uma outra mulher, Lília, né? Não sei se os irmãos já ouviram falar, mas então são outras coisas que... Diz que ela era a mulher de Adão. Pois é, uma primeira mulher de Adão, mas é uma mitologia, uma outra história, a gente, só para que vocês saibam, que existem outras coisas, né? Não vou dizer que sejam fábulas, mas que não está na Bíblia, mas vem da cultura judaica e às vezes a gente olha porque faz parte do nosso contexto. Tá, vamos continuar aqui a respeito do luzeiro ainda, né? Ele estava no Éden de Deus e a Bíblia diz que ele caiu por terra, né? Ele não caiu na terra, caiu por terra. Deus o tirou, ele não mais andava aqui. Hoje o máximo que ele chega é aqui na congregação dos santos, né? Ele não tinha audiência direta com Deus. Melhor, ele tinha, hoje ele não tem. Ele chega até aqui, porque antigamente ele recolhia como se fossem os dízimos, né, dessas congregações. Eles recebiam os dízimos e aí ele levava para Deus. Só que no meio do caminho ele tomava parte para ele retia metade dessa parte, onde a Bíblia diz que na multiplicação do seu comércio houve, né, iniquidade em ti. Tá, aí como já está essa parte aí, eu vou diminuir essa trajetória aqui. E agora nós vamos dizer como ele, vamos assim dizer, ele saiu de lá. E agora ele veio para onde? Para as regiões celestes. Foi? Nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas contra os principados, potestades, dominadores do ar, né, da religião celeste e tal. Isso daí não é segredo para ninguém. Então tá. Aqui vou colocar um pouco menor, né, como se fosse a plataforma. Aqui o Éden, né, de Deus, os anjos, a congregação, aqui vamos assim dizer, o trono e tal. Ele desceu, caiu para as regiões celestes. Muitos conhecem apenas como regiões celestes. Depois eu vou dar os textos e os irmãos vão encontrar tudo junto. Aqui eu estou tentando explicar. Conhecida como regiões celestes, RC, para os irmãos se familiarizando, como Jordão. Não sei se você já viu aquele hino? Quando passarmos unidos, né? Jordão. Nós não sabemos até o número. Então, é conhecido como Jordão, é conhecido também como o Vale da Sombra da Morte. Os irmãos já viram, né, Davi falando, quando eu passar pelo Vale da Sombra da Morte, não temerei mal algum. E também conhecido como Bazã. Os touros de Bazã, que são as ordenanças celestes, né, do mal, que estão nessas regiões celestes, que alguns conhecem apenas
como regiões celestes, mas ele existe isso daqui, aonde a Bíblia diz, vocês irmãos lembram que nós falamos lá em Hebreus, citamos o texto, você vai lembrar agora, quando diz que nós devemos ter fé e confiança e andar por esse novo e vivo caminho que ele abriu para nós. Um exemplo, quando a pessoa morre, se ela tiver Cristo, os anjos vêm e levam ele por esse caminho, aonde as suas pisaduras nos saram. Ele está, a marca, né, do sangue está lá. Os anjos levam ele para lá. Desse também é o caminho onde Deus desceu e foi até Jesus na cruz. Nós já vimos isso aí, né? Aqui é o que? RC é? Sim. RC é região celeste, região celestial. Lembra que a Bíblia diz que Deus se enfureceu com aquilo que estava acontecendo e que das suas narinas saiu fogo e que ele voou nas asas de um querubim e desceu na terra? Os irmãos lembram, né? Se falar para alguns, fala, não, isso aí não está inventando história, mas é em Salmos, depois nós vamos ver isso melhor em missiologia, a história de Cristo. Tá, então aqui ele está descendo. Essas regiões, você concorda que ela está acima da terra? Sim. Até aí tudo bem. Então nós falamos um pouco sobre essa parte aqui, aonde ele desceu. Hoje ele está aqui, ó. Ele e todo aquele 1/3 do céu que caiu, né? Eles estão habitando nessas partes aqui, no Vale da Sombra da Morte, em Bazã, no Jordão, né? Nas regiões celestes. Isso antes desse céu que nós vemos, né? Que é esse céu azul aí que a gente olha para cima e contempla ele. Tá. Agora que vem o interessante. Vamos aí. Essa cidade aqui ficou meio estranha. Ela não é mais como aquele monte de Sião. Por quê? Certa vez Jesus falou: eis que eu vou preparar lugar. Então nós sabemos que a Jerusalém, né? E assim, aqui é para você se familiarizar, tá? A gente deixa ela dessa forma porque tem até nesse desenho aí também. É como se essa aqui fosse a parte, como se ela fosse em 3 dimensões: o era e o será. E no caso ela é quadrada, né? Então aqui ela tem mais 3 portas. E aqui, vamos ver um exemplo, né? A parte de trás dela tem mais 3 portas, a Jerusalém. Nós não estudamos isso ainda, mas vocês já ouviram dizer que para cada uma dessa porta é o nome de uma tribo e o nome de um discípulo. Tá. Então ela vem descendo. Quando ela chegar nesse período aqui, que aqui já está, aparentemente ela já está longe. Eu vou ter que aumentar aqui. Por quê? Porque aqui nós vivemos, né? Vamos fazer uma baseline aqui. Aqui é o período da graça. Aqui houve o rapto da igreja, né? Vamos botar rapto, né? O arrebatamento. Houve o rapto. Então esses que estão aqui, no caso ela descendo, eles vão entrar. Eu vou colocar de lado aqui, você faz reto, tá? No seu desenho aí. Eles entraram aqui, só para vocês entenderem. Então aqui acabou-se a dispensação da graça, iniciou-se a plenitude do tempo. Automaticamente, quando se inicia a plenitude do tempo, o que acontece? Qual é o evento que acontece na Terra? A grande tribulação. Aí aqui a gente divide. Estou fazendo uma vez para que depois você não se familiarize com isso aqui. 3,5, um total de 7 anos. Tá? A cidade vem descendo. Quando ela chegar nessa metade aqui, justamente nessa metade aqui, é o que aconteceu lá em Apocalipse 19,
e Apocalipse 13. Quando nós lemos, lembra que nós lemos sobre o sangue? Que é caído, Satanás é caído na terra e ele sabe que lhe resta pouco tempo. Então vai ser nessa hora, quando a Jerusalém chegar aqui. Quando a Bíblia diz que ela vem descendo. Não sei se vocês já viram esse texto, tem ele aqui, eu vou passar ele para vocês. Eu estou citando isso daqui para que você tenha uma ideia, e aí depois quando a gente for falar o texto, aí você vai, automaticamente você vai moldando isso aqui na sua mente. É por que eu faço a ideia desse curso como uma teologia sistemática, porque ela vem do princípio, e aí depois quando eu te falar um texto, você já vai diretamente jogar e encaixar ele lá naquele local. Eu não vou precisar mais desenhar aqui e fazer daqui para frente, não. Eu já fiz a base e você só vai acrescentar, né? Porque a Bíblia diz que quem dá é o Espírito, né? Ele é que faz crescer. Primeiro, quando a Jerusalém vem descendo, vai chegar uma hora onde vai haver o rapto, né? A igreja vai ser arrebatada. Depois vai ter um período de 3 anos e meio, que é o primeiro selo, né? Que é Apocalipse 6:1, 6:2, onde ele diz que o primeiro selo que ele traz uma paz. Nós sabemos que é uma falsa paz, ela vai durar 3 anos e meio, depois vem a guerra, as demais coisas. Nessa hora aqui, Satanás é tirado daqui e ele cai na terra, mais precisamente no mar, aonde a Bíblia diz que existe o Leviatã, que é um dragão. Algumas traduções diz crocodilo, né? Essa tradução já é mais complicada, mas enfim, quando ele cai aqui, mas eu estou falando da trajetória do luzeiro. O que seria Leviatã? Leviatã é um grande dragão, né? É o dragão. Oi? Seria Satanás? Sim, mas é que tá. Satanás vai se incorporar nele. Ele vai querer fazer como Cristo. E aí, no caso, ele não pode entrar no homem. Ele vai entrar no animal. Mas calma aí, não se preocupe com isso não. Eu quero falar da tradição, da trajetória dele. A verdade é essa. Ele estava aqui, lá no trono, que antigamente era o Monte Sião. Lembra do Monte Sião? Quando eu falar em Monte Sião, você já lembra dessa figura que você tem aí. Aquele monte, a plataforma e tal. Agora não, agora já é a Jerusalém, a cidade santa, que vem descendo. Quando ela chegar em determinado local aqui, alguns já fizeram até um cálculo para isso aqui, da vinda de Cristo. Tem gente que arrisca. Já tem gente que arrisca. Teve muitos que falhou. E tem uma que ela é um pouco fidedigna, porque Jesus falou assim: atentai para a figueira, quando ela florescer e der seus frutos, seus ramos, não passará essa geração sem que essas coisas aconteçam. Qual essas coisas que Jesus falou? Essas aqui, que era o princípio das dores. Quando foi que a figueira floresceu? 1948. Tá, olha irmão, eu vou colocar aqui, mas você não vai sair dizendo aí que eu falei que Jesus vai voltar nesse dia aqui não, pelo amor de Deus. Não faça isso comigo não. 1948, né? Quanto tempo dura uma geração? Na Bíblia ela gira em torno de 70 a 90 anos. Então, como é média, você bota 80. Deu quanto aqui? 2028. Mas Jesus falou que esses dias poderiam ser abreviados ou então alongados. Não tem nada, é o que eu falei. Eu não estou dizendo que foi assim. Jesus deu. Entendeu? Então. A feita do 948 está quanto? Ele é 80, né? A geração. Porque aqui foi onde a figueira floresceu. Entendeu? Vou até apagar, porque senão depois vai dar problema isso daí. Mas quando a gente for falar sobre as parábolas, a gente medita mais sobre isso aí. Tá. Então, ele está aqui, no caso. Ele estava aqui nas regiões celestes, lembra? Bazã e tal. Mas por que ela vem descendo? Porque ela vem limpando as regiões celestes. Os anjos travaram guerras aqui e venceram por causa do sangue de Cristo, né? Que o sangue era importante. Então aqui eles limparam, fazendo o quê? Fazendo com que ele caísse.
E ao cair, ele sabia que pouco tempo lhe resta, aí ele faz um pacto, né? Que você vê hoje as pessoas oferecendo a Iemanjá e tal, oferendas na beira do mar, era já um preparativo para o dragão quando ele se levantar. E justamente aquele versículo lá, daquela, né, da sua, tem um irmão que fala seu serrotinho, tem gente que diz que é espada, não é um serrote, né? Que você vê que ele está faltando até um versículo bíblico. E se levantou, né, a besta do mar. Aí você veja, poxa, minha Bíblia está faltando um versículo desse. Enfim, tá? Nós não estamos falando sobre isso agora, estou falando só da trajetória dele. Quando chegar aqui no final, esse daqui não é bem o final, mas aqui é o que? O Armagedon. O que é o Armagedon? É quando os povos daqui, né? Na verdade não é nem os povos, Deus está vindo, a Jerusalém está vindo e Jesus vem buscar os seus redimidos. Nesse período aqui, muitos irão morrer e esses aqui ressuscitarão. Bem-aventurado aqueles que têm parte na primeira ressurreição, porque, né, deles, né, não tem poder sobre eles a segunda morte, que ela está aqui no estado eterno. Tá? O Armagedon, a Jerusalém, ela vem descendo. Quando ela chegar nesse determinado tempo, essas regiões celestes, esses demônios que estão nesse determinado local, eles caem, vêm atuar diretamente na terra. Lembra quando diz lá o selo que ele se abre e veio como é que é? Eu estou achando que esse não é caído já. Já caíram, né? Estão caindo aos poucos, que diz que tem, né, em Apocalipse no capítulo 6, quando na abertura dos selos, que diz que veio uma estrela que caiu do céu como um absinto, né, e destruiu a metade da zona, né, dos peixes, e depois caiu na terra. Aí depois o abismo se abriu e veio uns com cabeça de homem, cabelo de assim, a cauda de cobra, de escorpião e tal. Então assim, esses são as manifestações deles que estão aqui e caíram em terra. Aí continuando, estou falando do luzeiro, nós não estamos falando de Apocalipse ainda. Aqui no Armagedon, quando Cristo vier, no caso, e ele será lançado aonde? Porque aqui, ele automaticamente, depois de 45 dias, né? Está preso. Exatamente, Apocalipse 20, aonde ele vai para o abismo. E o falso profeta e o anticristo vai para onde? O lago de fogo. Isso aqui já é. Saiu daqui, foi lançado vivo para cá. Ele ainda está aqui por quê? Porque depois do milênio, exatamente, milênio, ele voltará aqui na guerra de Gog. Eu estou só escrevendo aqui, mas não aqui, o que vale é que você está ouvindo, né? Porque eu estou escrevendo, você não consegue nem acompanhar mais. Então, aqui no caso do milênio, depois ele vai sair do abismo e vai vir para Gog e Magog, onde ele será lançado no lago de fogo. Quem está com o desenho aí? Está no celular, né? Será que você consegue interpretar ele agora? O inferno também vai estar no lago de fogo. Vai ser lançado, né? O inferno, o anticristo e o falso profeta. Esses três vão primeiro. Aí depois vem Satanás e o resto vai na hora. As pessoas que ficarem na tribulação, elas vão passar os 7 anos ou milênio? Os 7 anos. Alguns morrerão e alguns passarão para cá. E aí vão viver no reino milenar. Aqui tem uma história, não sei se nós vamos ver isso no nosso seminário. Aqui vai haver o templo. Tá esquisito. O templo do milênio, onde Cristo vai estar nele. E aqui as nações, o que a igreja vai fazer? Tem gente que acha, não, nós chegamos lá, nós vamos descansar. Nós vamos ser como se fossem os agentes da Polícia Federal. Um exemplo, o cara está aqui no Brasil. Um exemplo, tá? Isso aqui vai ser reformulado novamente, né? Vai ser restaurado, mas aqui ele vai se acabar. Mas quando ele for restaurado, vamos dizer aqui vou botar aqui na Argentina.
Aí o cara não deu o dízimo. Os anjos não, a igreja vai lá tomar ele e trazer diante de Deus. Nesse tabernáculo aqui existe uma porta e ela tem uma trava, que é como se fosse, talvez você vai se escandalizar com o que eu vou dizer, um detector de dízimo. E se você chegar lá e não tiver feito isso, você não consegue ver a glória dele. Ela é como se fosse giratória. Você vai entrar, mas você não tem acesso e você volta. É como o Lúcio estava fazendo. Hã? O Lúcio levava, mas está dizendo aí. Aqui ele não entra, ele não vê a glória, né, no caso de Deus. Então, e isso daqui vai ser obrigado, porque a Bíblia diz que ele vai reger com cetro de ferro. Sabe? Não vai ter negócio de corrupção, não vai haver violência, essas coisas. A Bíblia diz que o leão vai debulhar, ele vai comer junto com o boi, com o cordeiro. Então até não sabe pelo dia, né? Tem. E aquela parte que fala que os caras vão estudando no livro da lei, vê aquele motivo que uns subiram e os outros não. Não sei qual parte você está falando. Eu não estou lembrado. Pois é, eu não peguei. Tem um que fala que vai estar estudando o livro da lei para ver o motivo que alguns subiram e os outros não tiveram essa oportunidade. Só a tribulação. Talvez ainda você está falando nesse período da tribulação. Só a tribulação. Com relação ao dízimo e em relação a Lúcifer, nós que não, né? Até foi uma vez uma irmã citou algo aqui. Nós que não somos dizimistas, nós somos pior do que Lúcifer. Ladrão, né? Ladrão? Como é que o irmão fala? Da Lava Jato? Essa história vem de longe. Olha só, as pedras afogueadas que Lúcifer tinha. É o que a Bíblia fala. Ainda Vamos tem aqui outros que dizer. falam que vai comprar cesta básica. Não, prefiro dar cesta básica que dar outra. Essas pedras afogueadas que ele tinha, era dele? Não. Quantas era dele? Nenhuma. Então era o que? 100% de Deus. O que você ganha? O que é seu? 90%. Tudo é de Deus. Sim, mas Ele me devolve 90%. ele nos deu essa oportunidade. E 10%, pelo menos, né? 10% é de Deus. O que é a você? pedra afogueada que vocês podem me explicar? Hoje, o que simboliza as pedras afogueadas? As orações, o seu louvor, a sua adoração. O trono de Deus é movido através, a presença de Deus é movida através das nossas orações e do nosso louvor. A Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores. Então Deus está procurando. E quando Ele acha, é como se Ele enviasse o seu trono, a sua presença para aquele local. Naquele tempo, né, nesse caso aqui, o trono era movido através das pedras afogueadas. Hoje são o que? Os incensários, que chegam diante dos sacerdotes e ele é colocado diante de Deus. E aí Deus tem um cronos, né, no caso lá o nosso, né, no nosso tempo, que é os 24 anciões, simbolizando as horas e tal, no cronos do homem. No passado era o quê? Hã? No passado era o quê? Como assim? Essas pedras. Professor, você Ele disse que era pedra. a nossa oração e louvor são os substitutos das pedras afogueadas. Sim. E o que você ia falar do dízimo aí? Pois é isso aí que eu quero voltar para cá. Aí você veja bem, irmãos, Lúcifer, ele não tinha nada. E ele quis tirar algo de Deus, e nós sabemos, né, vamos dizer assim, entre aspas, um pouco do que aconteceu com ele. 6 tipos de local que ele ficou, para que depois ele tenha o seu estado eterno manifestado em castigo. E ele não podia ficar com nada. Deus nos deu 90% e só 10% é dele, e nós ainda tiramos os 10% de Deus. Você acha que Deus irá nos perdoar? Lembra de quando a gente falava de antropologia bíblica, que
nós falávamos a respeito da árvore, que existia a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, né? Nós falamos de um estudo do Butantan que existia mais de 400 mil tipos de árvores, né? De árvores, e dentre elas Deus colocou apenas uma, para que o homem não pegasse nela, mas o homem justamente foi lá, e ela estava simbolizando o que? Somente a nossa veneração e a nossa adoração a Deus, o nosso temor a Ele, para dizer: Senhor, tudo isso o Senhor me deu, só isso daqui é teu, então eu não vou mexer nisso daqui. Mas Deus não ia ficar com isso para ele, porque a árvore do conhecimento do bem e do mal ele ia dar para o homem, mas depois que ele passasse pela eleição e tivesse o conhecimento da vida eterna, depois posteriormente ele teria, porque nós falamos que ela simbolizava os olhos da alma. Aí se você não viu topologia, a gente não pode estar voltando para estar falando dessa história aí. Mas na figura da trajetória completa do luzeiro aí, os irmãos conseguem identificar? Quem é que está com essa figura aí? A número 1, lá de Sião, no Éden, das regiões celestes, né? Aquela figura que a gente fez lá. Depois das regiões celestes na terra, no meio da grande tribulação, que era entre as águas, onde a terra, depois nós vamos dizer aonde a terra foi formada. Aí tem as regiões celestes, aí tem esse arrutrezinho ali, simbolizando ele, tem o número 2 em cima. Depois ele vai cair na terra, depois ele vai descer para o abismo, depois ele vai voltar nas regiões celestes, no caso, né? Na terra, depois ele vai ser jogado no lago de fogo, aprisionado, né? Depois de 1000 anos e tal. Só uma coisa que O milênio ainda tem a paralisia. o Juvenil. O milênio ainda tem a paralisia no Nova Jerusalém? Ou ela já está? Não. É, exato. Ela está sobre. Porque as pessoas que estiverem aqui na terra, um exemplo, as pessoas que nascerem, né, nesse período aqui, depois, por que Satanás vai ser solto? Exatamente, para provar e eleger esses que estiveram aqui, que conviveram com esse tempo, né, de onde não havia doença, não havia, né, essas dificuldades e tal, para provar se eles realmente querem a Deus ou não. E dentre esses irmãos, ainda muitos irão cair. Calma aí que eu vou chegar aí. Parece que uma aprovação de hoje vai ser pior. Melhores os tempos, piores as provas. É, mas aqui ele vai vir para tentar, para que eles peguem, né, no caso. Só que a Jerusalém vai estar aqui em cima, aqui é o templo, né, que eu estou citando. Jerusalém, ela vai estar aqui em cima. E nós, eu digo nós, aqueles que estão salvos, né, em Cristo, que já estão com o corpo glorificado, desde esse tempo aqui, ó, já está com o corpo glorificado, você vai poder estar na terra, no templo do Senhor, ou na cidade que estará sobre a terra. Outra coisa também que às vezes você não veio falar aí, antes de eu falar sobre Assim, eu estava pesquisando aqui no celular do irmão, não existe a tradução de pedra fogueada em lugar nenhum. Diz que a única coisa que fala aqui é que essas pedras estão debaixo das asas dos querubim, mas não fala o que isso significa não. Não, sim, é o que eu estou falando. Eu pensei que você disse que não tinha encontrado as pedras afogueadas. Aí eu acabou de ler. Fala que não tem tradução para significar. Ela dá a entender Só que ela é então, isso, é isso que eu estou debaixo das asas dos falando. querubins. Ela dá a entender que é isso, entendeu? É a nossa adoração e o nosso louvor, que é unicamente exclusivo para Deus. O livro de Jó fala que Deus estava constituindo o mundo ao som dos louvores dos anjos. Sim. Desde o início. Então eu acredito que essas pedras já eram até o louvor dos próprios anjos. Ela estava aqui, ó, nas congregações dos anjos. Ela já existia ali. E aí elas eram levadas para Deus. Tá, o que que os irmãos acham que nós vamos fazer aqui como é que é o nome? Na cidade celestial, na Nova Jerusalém, nessa parte aqui? Isso aqui eu estou falando aqui ainda, ó, no início do rapto, né? E Jesus tem apenas 7 anos para resolver tudo isso aqui que nós vamos estudar. Iremos comer da árvore da vida, o maná escondido, haverá o galardão, que é o tribunal de Cristo, haverá a ceia, né, e as bodas, e
o nosso nome, que somente Ele sabe, e que para nós entrarmos nessas portas é como se fosse a senha. Você só entra com o seu nome. E a Bíblia diz, nós vamos ler no texto agora, que Ele nos chama pelo nome. Deus, quando nós estamos aqui, o irmão Jovelino tal, morreu, ou alguém, né, em Cristo, ele morre, um exemplo, Jacó morreu, mas ele foi morto como Jacó, mas foi embalsamado como Israel. Esse nome que nós temos, Deus irá nos dar um novo nome. Assim como o pai e a mãe, né, escolhem um nome para o seu filho, Deus escolhe um nome para nós. Quando nós deixarmos essa carcaça, e eu tenho uma ideia, eu chamo ela como se fosse, para que você entenda assim, a placenta. Nós não vivemos, nós viveremos. Hoje é como se nós estivéssemos na gestação da mãe e estamos preparando para viver. Agora, aonde vamos viver, aí cabe a nós nesse período aqui da gestação, dessa nossa alimentação, vamos assim dizer. Então, o ouro simboliza o quê? Que lá na Jerusalém nós vamos ser agraciados, né? O ouro simboliza a glória de Deus, que são as obras que nós fazemos para a glória de Deus. Aí as obras de prata, que ele fala em 2 Coríntios capítulo 10, que nós estaremos diante do tribunal de Cristo para recebermos segundo as nossas obras. Obra de ouro é o que? É as obras que nós fazemos para Deus. Obra de prata são obras de redenção, quer dizer, salvação. A obra de pedras preciosas é aquela que nós fazemos através de quê? Dos dons espirituais. Quantos são? Do Espírito Santo. Tem mais. Aí vai chutar, não, calma aí. Entendeu? O pai tem, o filho tem. Então, assim, 9 são do Espírito. Existem outros, tá? Nós vamos ver isso mais para frente. Aí vem a madeira, né? Que é a obra do homem. O feno, que é a obra de animal. Que você falar para um cara desse, são um jumento. Um cara desse, estão fazendo um negócio. Enfim. E a obra de palha, que é a obra sem peso, né? Que o vento espalha. Tá, então abra a sua Bíblia aí. Agora nós vamos fazer uma maratona que nós vamos encerrar. Vamos ler alguns textos que nós citamos aqui, né, como base. 2 Coríntios 5,10, os irmãos conhecem essa passagem, que fala do tribunal de Cristo. Não, não dá aqui não. Aqui é isso. Aqui nós estamos parados na 24. Tá, aí irmão, agora depende de você. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, fala do tribunal de Cristo. Algum outro irmão, vou deixar o Diogo. Oi? 2 Coríntios 5, 10. 5,10. Esse é o tribunal de Cristo. Já, se quiser anotar, já memoriza. Diogo, leia aí pra gente Apocalipse 19, versículo 11 ao 16. E algum outro irmão abra em Apocalipse 6, 1 e 2. 6, 1 e 2. Eu começo? Quem encontrou Apocalipse 19, do 11 ao 12. Vocês querem que eu escreva aqui? Vocês não tá? Melhor, né? Vou colocar aqui Apocalipse 6, 2. 6 de 1 e 2. Então, deixa eu colocar aqui. 2 Coríntios. Esse aqui é o tribunal de Cristo. Quem encontrou já pode ler. Apocalipse 19, do 11 até o 2 Coríntios 5, 10. Porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, o bem ou o mal. Amém? Lê aí, Diogo, Apocalipse 19. Eu vi o céu aberto e eis um cavalo branco que estava sentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça.
e os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Aí, E seguiam os exércitos no céu, e em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso, e o manto, e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Aí Apocalipse 6, 1 e 2, esse aí é referência ao cavalo branco também. Só que isso aqui não é o cordeiro. Exato. Esse aqui é Cristo. Aqui, ó. E havendo o cordeiro aberto dos selos, olhei e vi um dos 4 animais que dizia em alta voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Amém? Aí aqui é o contraste do anticristo para Cristo. Cristo não saiu para vencer, ele já saiu vencedor. Esse aqui foi dado o poder, mas ele saiu para vencer como um coitado. E aqui foi onde se iniciou o período aqui, né? Mas nós vamos falar isso mais para frente. Aqui é só porque nós estamos aqui nesse texto para dar base para essa história que nós contamos aqui. Aí eu vou ler aqui agora Joel capítulo 2. 2 do 4 até o 11. O seu aspecto, como é que vai ser a batalha do Armagedon? Você ouviu falar muito, né, sobre ela. Veja o que Joel diz, como é que ela vai ser. A partir do versículo 4, né? Tem o outro para trás também, mas que fala do dia do Senhor. Quando você vem falar o dia do Senhor, é o Armagedon. A partir do 4. E o seu aspecto será como um aspecto de cavalos que correm com cavaleiros, como estrondo de carros de batalha sobre os cumes dos montes, irão saltando com o crepitar da chama de fogo que consome, e como o povo poderoso ordenado para a batalha. Diante dele estremecem os povos, e todos os rostos ficam pálidos. Correm como valentes, como homens de guerra, escalam muralhas, cada um com sua marcha e sua rota, e não se desvia cada um de sua fileira, e não se empunham entre si, senão cada um que vai por sua rota, e ainda que caiam entre as armas, né, quer dizer, as suas espadas, não se ferirão. Subirão pela cidade, correrão sobre os muros, e subirão sobre as casas, e entrarão pelas janelas como ladrão. A igreja sairá em Judá. Isso aqui é um complemento dessa Bíblia que eu tenho. A igreja sairá em ajuda a Israel, vinda da Nova Jerusalém sobre a terra, para abalar as estruturas, né, astronômicas do universo. O novo céu e a nova terra serão estabelecidos. Este é um processo de limpeza, de Isaías 4, de 4 a 6, baseado nessa história que a gente falou, que ele vem descendo para limpar os céus. Aí aqui o 10: diante dele estremecerá a terra e os céus, e se abalarão, e o sol e a lua se escurecerão, e se retirará o resplendor das estrelas, e o Senhor Jeová levantou sua voz diante do seu exército, porque muitos são os seus arraiais, e poderoso para executar a sua palavra, porque grande e muito terrível é o dia do Senhor Jeová, quem poderá suportar? Essa é uma alusão, do Armagedon, as guerras, os trabalhos, as correrias, né, que eles têm, baseada nesse dia aí que nós estamos falando. Joel, Armagedon. Aí quem pode ler Apocalipse 2,17? Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvirem, ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei um maná escondido, e a cada um deles darei uma pedra branca, na qual está escrito
o direito de comer no maná escondido, darei para ele um nome que ninguém conhece. Então aqui é como se nós recebêssemos o nosso nome e eu digo uma senha, né? Mas na verdade é uma pedra que ele nos dará. Isso sem falar das coroas, que aí já é uma coisa mais complicada e cada uma tem suas nomenclaturas. Baseado nisso daí, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 32, versículo 28. Outro irmão abra em Gênesis 49 e 33. Eu vou escrever aqui. Gênesis 32, 28. Você escreveu nome em Apocalipse 2, Nome pedra. Nome pedra. 49. Pedra o nome. 32, 28. Então disse: Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque tens lutado com Deus e com os homens que tens prevalecido. Tá. E Gênesis 50, de 1 a 3. Então aqui em Gênesis capítulo 32, 28, Deus muda o nosso nome. Deus sempre irá fazer isso. Hoje é como nós falamos no início, eu tenho o meu nome, é muito bonito, não precisaria mudar. Mas Deus vai me dar um novo nome, porque esse nome quem me deu foi meu pai, foi minha mãe. E Ele, como irá me receber quando eu nascer, que eu sair desse corpo, como diz Paulo, que eu for revestido, ou vestido, não sei, né? Nessa hora que eu deixar esse corpo, essa placenta, vamos assim dizer, Ele me dará um novo nome. Então, é como o exemplo que Ele fez com Jacó, Ele nos dá, né? No caso, nos dá um novo nome. Gênesis 49, 33. Acabando, pois, Jacó de dar instruções a seus filhos, escolheu os pés na cama, encolheu os pés na cama e foi congregado ao seu povo. Gênesis? Gênesis 49. Expirou e foi colocado no seu. Lê de novo, por favor. Acabando, pois, Jacó de dar instruções a seus filhos, encolheu os pés na cama e expirou, e foi congregado ao seu povo. Tá, então isso aí deixa pra lá. Vamos pular para o outro aqui. 50, de 1 a 3, e diz: Então José lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. José ordenou os seus servos e os médicos que o embalsamasse a seu pai. Os médicos egípcios embalsamaram. Nós até iremos morrer como Jacó, mas nós seremos embalsamados como Israel. O nome dele, Jacó. Deus irá fazer isso conosco. No céu, nós não seremos mais conhecidos com o nome que temos aqui. Eu imagino que talvez seja uma das medidas pelo qual nós olharemos para a terra e já não reconheceremos mais as pessoas que estão aqui, ainda que sejam nossos familiares. Nós já teremos outros nomes. Tá. Então vamos aqui para a gente terminar de adiantar. Hebreus capítulo 11. Toda vez que você vê falar em Hebreus, espera. Hebreus é livro complicado. Hebreus 11, 13. Do 13 até o 16. Do 13 até o 16. Todos estes morreram na fé, sem terem alcançado as promessas, mas tendo-as visto e saudado de longe,
confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ora, os que tais coisas dizem mostram que estão buscando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles de ser chamados seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Deus não se envergonha deles, Deus lhes deu um nome e Deus lhes preparou uma cidade. Só que tem um probleminha aí que contradiz alguns mitos que a gente ouve. Como se diz, mas aquele que serve a Deus, que tem promessa de Deus, não morre antes que a promessa aconteça. Nós estamos falando de quem aí, irmão? Leia o início de Hebreus capítulo 11. Os heróis da fé. Abraão morreu e não viu a promessa. Quem foi Abraão? Pai na fé. Jefté e tal. Seria cordeiro? Quem? Cordeiro? O que tem? Seria a promessa? Também, só que aqui nesse texto exclusivamente, ele está falando de uma cidade que eles almejavam, mas eles não viram ela e morreram crendo nela, né? E Deus, né, deu oportunidade para eles. Nesse sentido, né, agora que me fugiu a ideia que eu estava indo aqui, com relação... Essa frase não faz sentido, não. Quem tem De promessa quê? de Deus não Quem morre. tem promessa de Deus não morre. Porque a melhor promessa é além da vida. Já é depois da vida, né? Mas assim, né, é famoso. Humanista Tem da muito promessa. crente que A crê promessa em si, a verdadeira, aquela é a que vida promessa. após a morte, Tem que exatamente. morrer aqui para alcançar. Para chegar lá. Eu perdi o fio da meada. Mas enfim. Aqui eu tenho uma colinha, né, que eu trouxe também, que eu também colo, né? Tinha um irmão, esse aqui é uma alusão com relação a Lúcifer, né? São as meditações para nós aqui. A respeito de Lúcifer. Lúcifer, ele era quem nós citamos algo dele aqui, mas ele caiu. Não diferente de nós, aonde quer que estejamos, estamos sujeitos a cair. No caso dele, um certo irmão, certa vez, aquele Morris Cerullo, pregador americano, nacionalizado americano, mas ele é judeu. E ele, certa vez em oração, ele orou e pediu para Deus. Falou: Senhor, eu não quero ser Cerullo. E é um grande homem de Deus. Eu não quero ser Cerullo. Eu quero ser como Moisés. Eu quero ver a tua glória. Eu quero ver a tua face. Nós não falamos sobre isso. Depois, quando nós voltarmos ao panorama do Antigo Testamento, os irmãos vão ver quem foi Moisés. A Bíblia diz que Deus não se mostrou sua face a Moisés. Deus mostrou primeiro, antes de Deus mostrar a sua glória, Deus mostrou o que para ele? A sua bondade. Lá no monte, né? E primeiro Deus falou: eu irei passar e tu verás a minha bondade pelas costas. Então Deus, antes de manifestar a glória dele na nossa vida, ele nos mostra a sua bondade. Então Moisés, ele falou: olha, Senhor, eu quero ser como Moisés. Aí Deus, em oração, olhou para ele, né? Ele em oração dizendo, ele falou que Deus disse, né, para ele, falou: certo, mas você seria capaz de ouvir a minha voz e não me obedecer? De maneira nenhuma, Senhor. Aí ele olhou e falou: então você não serve para ser como Moisés, porque Moisés ouviu a minha voz e me desobedeceu. Eu mandei ele falar a rocha e ele feriu a rocha, mesmo depois de ter visto a minha glória. Tá, tem mais alguém que você gostaria de ser? Porque muitas vezes nós olhamos para esses grandes heróis da fé, né? Que é como exemplo de Hebreus capítulo 11, e ele citou: eu gostaria de ser como Davi, porque Davi dedilhava a harpa e o seu cântico era tão tremendo que os demônios se afastavam. Aí Deus olhou e falou: você seria capaz de mandar matar o esposo, mandar matar
um dos seus amigos para ficar com a esposa dele? De maneira nenhuma, Senhor. Isso nunca aconteceria comigo. E ele falou: você não serve para ser como Davi, porque você não está à altura de Davi. E ele, sem entender: tem mais alguém que você gostaria de ser? Eu gostaria de ser como Abraão, porque Abraão conversava com o Senhor. O Senhor disse que era amigo dele e que o Senhor deixou de fazer coisas por causa de Abraão, por causa da intervenção de Abraão. E Deus perguntou: levante-se agora, pois virá 4 homens e levará sua mulher. Você vai deixar? De maneira nenhuma, só se for por cima do meu cadáver. Você não está à altura de Abraão. E ele se levantou e não entendeu o porquê que Deus estava questionando ele dessa forma. E muitas vezes nós também não entendemos como Deus nos questiona, porque nesse sentido ele olhava e dizia: nós olhamos para as grandes coisas que Abraão, Davi e Moisés fez, mas nós não vemos as grandes falhas que eles fizeram e que talvez nós não temos coragem de fazer. Mas ele, ao olhar, e ele chorando, né? E Deus pegou e disse para ele: você lembra da arca? Nós já falamos uma vez sobre a arca aqui. A arca era feita de quê? De madeira de acácia, uma madeira dura, que ela não tem como você dar acabamento nela, ela é ruim de se lidar, né? E é como a arca, ela por dentro, ela é feita da madeira de acácia, só que Deus reveste ela de ouro. E assim é quando Deus faz com o homem, como ele fez com Moisés, como ele fez com Abraão, como ele fez com Davi. Ele reveste o seu interior e o seu exterior, e quem olha para ele já não vê ele mais como ele era antes, já não vê a madeira dele, vê a glória de Deus, tanto dentro do seu interior como no seu exterior. E hoje nós olhamos para o irmão, nós queremos ver a imagem dele, e a imagem dele, irmão, não é nada. O que vale é a sua essência, é a semelhança. A semelhança translude, ela é, como se diz, ela faz brilhar a sua imagem. Você vai refletir a sua semelhança. É porque a Bíblia diz que o Senhor, os seus olhos são como chamas de fogo, porque dentro dele há fogo. Dentro de nós também tem que ter esse tipo de sentimento. Tá, isso aqui é uma cola, né? Falando, qual a distância do céu para o inferno? Qual o quilômetro que é percorrido? Você talvez, a gente, né, talvez não consegue imaginar, mas Jesus diz que ela é com uma velocidade de um raio. Eu vi Satanás cair como um raio. Hoje nós estamos em cima, e se envaidecermos o nosso coração, nós poderemos cair. A exemplo dele, nós falamos um pouco hoje, do luzeiro. Então nós temos que ser vigilantes. Muitas vezes nós estamos construindo nosso ministério, construindo nosso chamado, nos dedicando com suor, com lágrimas e alguns até com sangue. Mas se deixar o coração envaidecer, isso é para todos. É para todos. A exemplo nós temos de Lúcifer, né? Como a gente citou no início, né? Todos eles se envaideceram. Adão caiu tentando ser igual a Deus, o querubim também, só que o querubim no céu e Adão na terra, não fez diferença. Davi se envaideceu no seu coração e tomou a mulher do seu amigo. Em que sentido? É que quando o coração se envaidece, a pessoa acha que é melhor do que o outro, ele acha que pode ter mais do que o outro, e não se contenta apenas com aquilo que Deus deu. Ele caiu não foi por causa da prostituição, por causa da idolatria, por causa do adultério, não. Ele caiu porque primeiro o coração dele se envaideceu. Ele achou que tinha direito, ele achou que podia, então é nessa hora que ele caiu. Salomão se envaideceu e tomou várias mulheres, né? E o Criador não é maior que a criatura. Ló, já citei já no início. Um outro exemplo, o filho pródigo pensava que o que era a bênção para ele era o dinheiro do pai dele, mas quando ele caiu, a primeira coisa que ele veio na sua mente, ele não falou em dinheiro, ele falou: na casa do meu pai
Ele lembrou da casa do pai dele e que a bênção estava lá por causa do pai dele. Não era o dinheiro do pai dele. É tanto que quando ele voltou, o pai não fez nem questão do dinheiro que ele deixou para trás, porque o pai sabia que aquilo ali não significava nada, né? O querubim tinha um projeto, e esse é o problema de muito crente, que ele tem um projeto. O querubim tinha um projeto de fazer o quê? Elevar o trono dele, que ele achava que era dele, né? Que ele descobriu na sala do trono, ele queria levar e colocar nas mais altas nuvens. Queria ser semelhante ao Altíssimo. É por isso que tem muito. Eu ia falar sobre isso amanhã, só que eu vou trabalhar, então eu não vou poder estar aqui. Lúcifer e muitos cristãos hoje, assim, obreiros, dirigentes de igreja, eles têm projetos. Só que às vezes o projeto dele não é o projeto de Deus. O projeto de Deus para Lúcifer não era levar esse trono para lá. Esse era um projeto de Lúcifer. É tanto que ele morreu na ideia de conseguir esse projeto. Hoje existem muitos homens de Deus que estão morrendo na ideia de construir o seu projeto, de fazer a sua vontade. É como Nimrod. Ele quer construir um império, um templo. Ele quer que o nome dele seja lembrado. Ele quer fazer isso. E eu te pergunto, aonde está Deus? Deus o chamou para isso? Irmãos, olha, essa é uma coisa que está sendo até gravada, mas isso eu não volto atrás do que eu digo. E eu posso estar quadradamente errado, não estou dizendo que eu sou ignorante, mas é o que eu penso, no fundo do meu coração. Na minha opinião, uma pessoa que é pastor não se envolve em política. Por quê, irmãos? Deus chamou Davi para ser o quê? Rei. E certa vez ele falou, Davi, quando Davi queria construir o templo, Deus falou, eu te chamei de trás da lã das ovelhas e te constituí para ser rei em Israel, não construtor de templos. Irmãos, nesse meio, sabe, é como se fosse uma corda maligna, aonde eu nunca vi um justo entrar lá e mudar aquilo. Na maioria das vezes são corrompidos. Aí ele está indo para lá porque ele acha que ele vai melhorar alguma coisa. Irmão, o coração dele já se vai descer. Ele já começou a ir pelo caminho errado. Mas, né, isso aí é quando a gente for falar de episcopologia, a gente falar de ministério, seu chamado, é uma coisa mais séria, né? Existem pessoas morrendo por causa da sua obra, por causa da sua obra que diz que é de Deus. Pessoas infartando, pessoas passando mal, porque estão fazendo a obra dele, dizendo que a obra é de Deus. Jesus é mentiroso, porque ele falou, tomai sobre si o meu jugo, o meu fardo que é suave. E se as pessoas estão dizendo que é jugo trabalhar para o Senhor, estão dizendo que é jugo estar na frente da obra do Senhor, é porque não está fazendo a obra do Senhor, está fazendo a sua obra, é projeto seu. Ou então Jesus está mentindo. Tá. Deus. Já é 10 horas, não vou falar sobre isso, mas você já viu o querubim? Estranho, né? Se fosse um anjo, aqui eu quero ver se você tem a revelação mesmo de Deus. Ele já está melhorando, né? Já foi pior, né? Já está aparecendo, né? Quando fala, pelo menos da água. A Bíblia diz em Ezequiel capítulo 1, versículo 8, que ele tem 4 faces, e para cada 4 ele tem 2 braços. Consegue imaginar ele? Um ser de 8 braços e fora as suas asas. Hã? Não? Não o quê? Não lembro. Ah, tá. Não, sim, mas assim, é o que eu estou falando. Aqui fala, né? Que ele tinha. É porque já está tarde, irmão. Eu não quero tomar esse tempo de vocês, mas
Talvez isso daqui é só para que vocês lembrem. E quando você vê alguém murmurando, o Espírito vai te fazer lembrar disso aqui. Versículo 1, capítulo 1, versículo 8. E debaixo das suas asas, dos 4 lados, tinham mãos, quer dizer, não é uma, mãos. Ezequiel 1:8. Mãos humanas. E todos os 4 tinham faces, asas que saíam para os 4 lados. Nós vamos falar mais na frente com relação às suas asas. Mas por que ele tinha esse tanto de mãos? Também. Porque mão é para fazer alguma coisa. Exatamente. Para trabalhar. Irmãos, aquele que faz a obra do Senhor não se cansa. Joselino, eu quero te fazer uma pergunta essa noite que eu vou curioso aqui. É uma pergunta até meio idiota, mas vou fazer mesmo assim. A ciência achou mais 3 céus além do terceiro céu. Eu queria saber, a Bíblia diz que Deus, o céu do céu não cabe ele, né? Então eu quero saber, ele está na ionosfera, troposfera ou mesosfera? Ai, não sei. Não, né? Não quer dizer que eu sei também. Pode ter a dúvida. Eu também tenho um monte de dúvida. A ciência diz que tem mais 3 céus além do terceiro céu, né? Que é ionosfera, troposfera e mesosfera. Com relação ao universo. Aí eu estou com dúvida para saber qual desses céus Deus está. Eu sei que não é mais alto. É o que eu acredito, né? Mas com relação ao querubim, irmãos, quem é que estava no querubim na plataforma do trono? Não era o Espírito do Senhor? Que quando o Espírito foi para ele, a roda se encheu de olhos, né? Então o que acontece? Ele era roda dentro de roda. Aqui Ezequiel 1 fala, era como roda dentro de rodas. E ele rodava, quer dizer, ele não tinha dificuldade, ele tinha vários braços. Por quê? Porque ele fazia as coisas para Deus. E quando nós fazemos algo para Deus, nós não nos cansamos. É como diz uma palavra que diz, correrão, não se cansarão, né? Voarão como vasas de águia e tal. Nesse versículo aí, o que eu quero dizer com isso? É como se você olhasse para ele e dissesse, rapaz, como é que esse cara arruma tempo para fazer isso? Como é que essa irmã consegue fazer isso? Olha, eu vim aqui e, meu Deus do céu, não consigo fazer o que ele faz, não consigo fazer o que ela faz, e ele faz com disposição, porque Deus renova as forças dela. Aí tem gente que olha e fala, eu consigo fazer isso aí também, eu consigo, e aí na hora que começa, ele fala, não, eu não aguento não, É verdade. isso aí não é para mim não. Por quê? Porque está faltando esse espírito que estava no querubim. É quando nós falamos naquela troca que ele fez, que Jesus subiu, que ele desceu, é como se ele dissesse, eu vou para os homens, mas eles não têm braços como eu, mas eu serei os braços deles, eu os guiarei. Eles não têm asa, mas eu os levarei, né? Como na teologia do evangelismo. Nós somos obrigados a conviver com isso. Tinha mais coisas aqui, outros textos de Isaías, anota aí, irmão, principalmente você aí que gosta do Leviatã, né? A gente ia falar do Leviatã. Isaías 27, versículo 1, Salmo 104, versículo 22 e 26. Estou melhorando até a letra. Jó 41, você lê, ele fala sobre as características do Leviatã, aí fala das suas escamas, como ele está, né? E Apocalipse capítulo 20, versículo 1. Não, Jó 41, ele todo. É Jó. Aqui é Apocalipse. Abre aí, aproveita que está aí, toma logo que aí a gente encerra. Apocalipse. Você já ouviu falar a diferença entre o joio e o trigo? Não. Já, mano. Já, ué. Existe o joio e o trigo. E a Bíblia diz que Deus não tira o trigo, o joio do trigo. Por quê? Qual é a diferença do joio para o trigo?
Não é só na aparência, né, que alguns acham que é. Aqui vamos dizer que aqui seja um raminho dele, mas na sua raiz, e aqui é do trigo, ou melhor, esse aqui é o trigo e aqui é o joio, muito semelhante, só que a raiz dele é menor, a raiz do trigo é maior. Por que Deus não tira o joio do meio do trigo? Por amor ao trigo, porque se ele tira, ele fere o joio. E é por isso que muitas vezes nós convivemos com tantos tipos de dificuldades no meio da igreja, e que muitos olham e falam, mas por que Deus não está vendo isso? A gente vai vendo aqui e fala, mas isso aí, ele não é de Deus, ele está fazendo e tal, eu estou descobrindo agora, mas é por amor ao trigo. E o que diz Apocalipse 20, 21, 20, versículo 1? Aqui é quando ele foi preso, né? É, quando ele é lançado na terra. Vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Não era esse versículo que eu queria, não, é 21. Não. Depois a gente procura, já está tarde, já passou do tempo. Tá. É, só ler Apocalipse você acha. Quando João diz, e vi descer do céu. Não para a memória 22, 21, é logo no primeiro versículo. Aí ele diz que a cidade descia. Então ela hoje está descendo. À medida que ela vem descendo, vai acontecendo determinadas coisas na terra. Semana que vem, nós vamos fazer uma revisão. Na outra semana, nós vamos fazer a avaliação. 21:2. 21:2, né? Leia aí, irmã. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, adereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo. Amém? Ela descia. Naquele tempo ele viu que ela já descia. Existem estudos que diz que um meteoro quadrado está descendo aí. E que ele vai chegar mais ou menos naquela data lá de 28. Mas isso é coisa da ciência. Enfim, próxima semana nós vamos fazer a revisão da divindade sobre os deuses, né? Separar alma, espírito, corpo, necessidade do sangue, esse tipo de coisa. E aí, sem ser segunda que vem, na outra, aí nós vamos fazer a avaliação. Na avaliação, se o irmão não vem, o irmão já sabe, eu boto no grupo, você copia as respostas e envia para mim, traz na próxima aula. E aí depois nós vamos continuar com essa apostila falando de cristologia. Que aqui a gente falou da divindade, né, que era Deus, e você já vê que nós já vamos falar da cristologia, já Cristo como humano. Mas nós já sabemos de quem ele era lá atrás. Aí nós vamos continuar, né, a nossa peregrinação ao conhecimento. Desculpa aí pelo tempo, que hoje passou. Por aí onde que está vendo aquelas duas testemunhas? Cadê essa apostila? Aqui. Abre aí a primeira página aí, ó. Tá vendo essas duas oliveiras? Elas são as duas testemunhas. Ah, tá, você fala no acontecimento aqui, né? Não, ela vem aqui, ó. Porque nesse período aqui que Satanás cai, as testemunhas aparecem para pregar o evangelho. E quando o falso profeta e o anticristo se levanta para matar ela, as testemunhas. Aí nessa hora eles vão viver por um período de pouco tempo aqui. Eu acredito que não vá uns 6 meses. Eu sei que um ano não chega. Menos de um ano eles são mortos. Para quê? Porque aqui se levanta como se fosse uma guerra, né? Entre porque aqui a gente não botou o nome dele. O falso profeta e o anticristo. Eles se levantam e testemunham contra essas duas oliveiras. Que aí no caso elas serão mortas e serão assuntas ao céu, como Cristo foi.
Mas antes disso, nesse período aqui, aí ele vai fazer os milagres, que é onde a Bíblia diz que se eles quiserem, eles vão fazer fogo cair do céu, como foi no tempo da dispensação. Lembra lá atrás, como o Espírito Santo fazia no Antigo Testamento, como ele fez no tempo de Moisés? Assim também vai fazer com as duas testemunhas. Só que aí o anticristo vem e mata eles. Aí no terceiro dia eles ressuscitam, como Cristo, né? E vai assunto ao céu, e aqui ele começa a dominar. Por que ele não veio antes? Porque aqui é um período de paz. Aqui foi o primeiro selo que se abriu, Apocalipse 6, que nós lemos aqui, do anticristo, da manifestação dele, que ele veio e trouxe uma falsa paz. Aí todo mundo está feliz, mas quando abre o segundo selo, que já vem a guerra, a morte, as dificuldades, que é justamente aqui, ó, no período do meio, que é onde Satanás cai. Mas isso aí é mais para frente. Eu pensei que você tinha perguntado sobre as oliveiras, eu falei elas aí, as duas testemunhas, simbolizando as testemunhas. Amém? Vamos orar? Hoje foi puxado, hein?